No dia 28 de maio foi comemorado o Dia Nacional pela Redução da Morte Materna e também o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Vale destacar que 90% das mortes maternas poderiam ser evitadas se os serviços de assistência e de qualidade chegassem a essas mulheres. E é por isso que o Momento Unimed de hoje recebe a médica ginecologista doutora Daniela Ávila para falar sobre esses assuntos e muito mais. Acompanhe comigo. A minha vida é bem corrida. Se inicia às 8 e aí vou até 10h30 da noite. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, é pizza, esfirra. Então o que eu sinto falta é ter contato com o dia mesmo, né? Quero me alimentar melhor. Eu não voltei a correr ainda por preguiça, né? E logo que eu descobri que eu estava grávida, já me veio assim, preciso criar esse hábito. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda e a gente pode te ajudar nisso. Momento Unimed, hoje a informação é sobre saúde e bem-estar da mulher. Para isso, nós convidamos a doutora Daniela Ávila Nezelo, ela é médica, ginecologista e mastologista, para atualizarmos essas informações quanto à importância da saúde da mulher. Doutora Daniela, satisfação a senhora estar conosco no Momento Unimed. Muito obrigada, Márcio, pelo convite, pela oportunidade. Quero agradecer o Rio Mafra Mix por essa oportunidade e a Unimed também. Obrigada, Márcio. Doutor, então vamos ao trabalho e às perguntas. O bem-estar físico, o que a mulher precisa fazer para ter esse bem-estar? Com certeza. Então, as mulheres, elas precisam praticar atividade física, né? Pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, com uma intensa, moderada atividade, né? Beber água, pelo menos 2 litros por dia de água, né? É fundamental. Evitar, então, o consumo de frituras, evitar o uso de bebidas alcoólicas, evitar o cigarro, né? O tabagismo. Evitar o uso de drogas também é fundamental. E a gente deve, então, fazer uma alimentação saudável, né? O que isso significa? Evitar os alimentos processados, ultraprocessados, consumir de preferência frutas e verduras, ter uma ingesta adequada de cálcio também é fundamental para as mulheres, né? Então, o que seria essa ingesta de cálcio? Consumir alimentos com derivados do leite, iogurtes e queijos também fazem parte. Doutora, e o aspecto mental, de que maneira influencia na saúde integral da mulher? Com certeza, ela influencia totalmente, né? As mulheres que elas são um pouquinho mais depressivas, elas têm uma tendência a ter mais doenças, né? Então, a depressão na mulher, ela está muito associada também a outras doenças, tanto ginecológicas quanto não ginecológicas, e também vai aumentar essa falta dela de não procurar um atendimento, né? As pacientes que elas são mais depressivas, elas têm uma tendência a ficar mais em casa e não procurar atendimento e não fazer aquele autocuidado. Muito se fala na saúde da mulher, isso é um sinal de alerta, e por quê? Sim, com certeza, né? Hoje em dia a gente tem visto um aumento, né, principalmente da obesidade nas mulheres, principalmente agora na pandemia que a gente está tendo, né? As pacientes estão tendo um aumento de 10, 15 quilos nesse último ano. Isso também está sendo um fator de risco, né, para desencadeamento de outras doenças. Então, nós sim estamos vivendo num sinal de alerta, assim, né, acho que mundial e no Brasil, em relação à saúde das mulheres, sim. Droga, álcool, cigarros, o que isso afeta na saúde da mulher? Afeta muito, né? Primeiro que todos esses fatores são fatores de risco para o desenvolvimento de várias doenças, né? Principalmente também as doenças cardiovasculares que estão relacionadas ao tabagismo, né? Também podendo aumentar, então, risco de infarto agudo do miocárdio nas mulheres e derrame cerebral, o AVC. Doutora Daniela, entre todas essas informações que a senhora passou às mulheres que estão nos seguindo no Momento Unimed, quais outras orientações podemos deixar para elas? Eu acho que para as mulheres, então é muito importante a gente fazer a prevenção do câncer do colo do útero, né? E como que a gente faz a prevenção, então? Principalmente para as meninas,
tá? Que estão entre 9 a 14 anos, existe a vacinação contra o HPV, tá? O HPV é o papilomas vírus humano, é um vírus, então, adquirido na relação sexual e que ele pode ser, então, prevenível a partir da vacinação, tá? A vacina, ela é disponível no Sistema Único de Saúde, então, para as meninas de 9 a 14 anos. E a partir de 2017 também foi disponível para os meninos, tá? Dos 11 até os 14 anos também a vacinação. Outra forma, então, que a gente tem para fazer essa prevenção, a gente fala de prevenção secundária para o câncer do colo do útero, é através do rastreamento com o exame do preventivo, tá? Então, o exame do preventivo, conhecido também como exame do Papa Nicolau, que a gente deve fazer, então, para todas as pacientes que já iniciaram atividade sexual, a partir dos 25 anos de idade até os 64 anos de idade, a coleta do preventivo, tá? E essa coleta, ela pode ser a partir de 3 anos após 2 exames normais consecutivos, tá? Então, nós devemos fazer essa prevenção. Outra prevenção que eu queria comentar com vocês é sobre a osteoporose, né? A osteoporose é uma doença que afeta muito as mulheres. A gente tem uma fragilidade da parte óssea, então principalmente as mulheres que estão na pós-menopausa, né, depois dos 50 anos, lá pelos 60 ou 70 anos, geralmente, que é onde se desenvolve a osteoporose, a gente tem maior risco de fraturas osteoporóticas, principalmente podendo afetar os punhos, as vértebras e até mesmo o quadril. Então leva essa mulher a ter essas fraturas, podendo ter uma diminuição, então, na qualidade de vida dessas pacientes. Quem são as pacientes que têm maior risco para ter osteoporose? São as pacientes magras, de pele branca, que têm um consumo de álcool, né, abusivo, que não fazem atividade física, tá? Então, elas têm maior propensão para ter osteoporose. E, então, assim, uma dieta rica em cálcio, fazer atividade física, evitar o tabagismo, evitar o uso de bebida alcoólica, isso a gente está fazendo uma proteção para a osteoporose no futuro. E aí, associado a isso, a gente tem medidas, então, farmacológicas, né, medicações que podem fazer também com que a gente reduza o risco dessa paciente desenvolver a osteoporose. Acho que outra situação muito importante também, Márcio, que afeta muito as mulheres, né, é o câncer de mama. Né? O câncer de mama hoje, a gente sabe que ultrapassou o câncer de pulmão, né? Então ele está hoje em primeiro lugar dos cânceres relacionados às mulheres. Então passou a ser um câncer comum, né? E então o importante é a gente fazer o rastreamento, então, com mamografia, tá? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a realização da mamografia a partir dos 40 anos de idade, e sendo essa mamografia realizada uma vez por ano, tá bem? Isso é um rastreamento para a população em geral. Pacientes que são de alto risco familiar, né, que, por exemplo, tem uma mãe, tem uma irmã, tias de primeiro grau, elas são pacientes com um pouquinho mais de risco para ter o desenvolvimento do câncer. E essas pacientes com histórico familiar, elas precisam fazer um rastreamento diferenciado da população em geral. Tá? Então, essas pacientes precisam muitas vezes procurar um atendimento para saber que elas precisam sim estar realizando os exames de prevenção para o câncer de mama também. Saúde e bem-estar da mulher. Hoje contamos com a participação da doutora Daniela Ávila Nizelo, médica ginecologista e mastologista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio, a oportunidade. Obrigada também à Unimed e à Rio Mafra Mix. Momento Unimed volta na próxima semana. Curta em nossas redes sociais informações importantes quanto à saúde e o bem-estar da mulher. Até lá!